bom dia, imensa hoje. Hoje eu tenho uma revelação muito forte para você, que eu amo falar. A revelação de Cristo. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, vou repetir, Jesus Cristo é Deus. Eu vou te provar biblicamente, dentro da revelação que eu vou trazer. A Bíblia nos mostra em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a primeira palavra que aparece na Bíblia, né, em Gênesis, é: no princípio criou Deus o céu e a terra. Essa é a primeira palavra que aparece na Bíblia. No princípio criou Deus o céu e a terra. E tem da sua origem, ou seja, no original, se nós irmos para a origem, a originalidade desta palavra, em hebraico é Bereshit bara Elohim, que significa: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, nós temos três frases hebraicas: Bereshit bara Elohim. A palavra Bereshit significa princípio e bara significa criação, vem de criação. Elohim, Deus, né? Mas só que a palavra Elohim, toda palavra no hebraico, quando tudo no fim vem in, é plural, não singular. Quando estamos a falar de Elohim, não está a falar só de uma só pessoa, está a falar da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso é que esse atributo Elohim revela a Trindade. Revela o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso é que Elohim, a palavra rim, toda palavra, escuta, toda palavra no hebraico que vem rim é plural. É plural. Elohim, está a falar Deus no plural, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade, a revelação de uma Trindade, a revelação da Trindade, amém? Então, isso revela. Vamos abrir o João, vamos trazer o João também um versículo, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quer dizer, no princípio de todas as coisas, antes que o mundo existisse, ou seja, antes da criação, de toda a criação divina, Cristo já existia. Porque a Bíblia está a dizer que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Antes que existisse tudo, Cristo já existia. Cristo já existia antes de tudo. Por isso é que ele lá no princípio aparece. Aleluia. Jesus Cristo é Deus. Isso prova que Jesus Cristo é Deus. Vamos ler o 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O universo foi criado por ele. Tudo que existe foi criado por ele. Cristo não está em algum lugar do universo. Não. O universo está dentro dele. O universo foi feito por ele. Porque todas as coisas que existem foram feitas por ele. A palavra Jesus Cristo é uma palavra grega. A palavra Jesus Cristo é grega, que nós traduzir para o português é Salvador ungido. No hebraico é Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, Salvador ungido. Aleluia. Então, Cristo existiu na eternidade. A verdadeira essência de Cristo é a eternidade. Vai ler a Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 10. Ele fala que a sua origem desde a eternidade.
Vai ler o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, fala que Ele é o Pai da eternidade. Então, quando todos os profetas messiânicos, os profetas que profetizaram a vinda do Messias, eles trazeram a revelação da eternidade de Cristo. Cristo é eterno. Cristo é eterno. Cristo não existiu depois só no ventre da Maria, antes do ventre da Maria, antes de Abraão, antes de Adão, antes do universo, ele já existia. Aleluia. Vamos abrir o livro de Colossenses capítulo 1, versículo 16. Diz assim: pois nele, está a falar de Cristo, está a falar da excelência da obra de Cristo. Pois neles foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, seja quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Escuta, ele é antes de todas as coisas. Quer dizer que antes de todas as coisas existir, ele já existia. Nele tudo subsiste. 18, o último versículo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Escuta, a palavra Bereshit significa cabeça, significa primogênito, significa princípio. Cristo é a cabeça, Cristo é o princípio, Cristo é o primogênito. Aleluia. Resume-se na palavra Bereshit, que é essa palavra grega. Então, só que muitas pessoas, muitas doutrinas, por ali que se ouve, de algumas denominações, eles dizem que Jesus Cristo não é Deus, porque Ele é o primogênito de toda a criação. Meu Deus. Vamos na revelação. No livro de... É preciso entender, a Bíblia não é entendida simplesmente no texto. Por isso é que a hermenêutica ensina que nós devemos interpretar a Bíblia não pelo texto, mas sim pelo contexto. Então, existem alguns irmãos que têm uma hermenêutica distorcida da Bíblia, têm uma forma de interpretar muito complicada. E se nós pegarmos o versículo 15, eles pegam no versículo 15 e dizem que Jesus Cristo não é Deus. Ele é o primogênito da criação de Deus. Eles dizem isso. Diz assim: esta é a imagem do Deus invisível, o Colossenses capítulo 1, versículo 15. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, eles pegaram esse versículo e definiram, ou seja, contextualizaram porque o contexto sempre traz uma tese. Decidiram que Jesus Cristo é a criação de Deus, é obra de Deus. Não. Jesus Cristo Deus não fez, Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo não foi criado por Deus. Deus não pode criar Deus, não. Jesus Cristo é o próprio Deus, Filho. Amém? E quando a Bíblia fala que o primogênito dentro da criação, a Bíblia está nos revelar que Cristo existiu antes, porque essa palavra primogênito tem uma origem grega, que significa Bereshit. Significa que ele estava ali no início de todas as coisas, criou todas as coisas. Significa o Cristo ser o primogênito de todas as coisas, significa que o Cristo criou todas as coisas. E como vamos contextualizar isso?
João capítulo 1, versículo 3, explica detalhadamente o que a Bíblia queria. Paulo apenas trouxe um paradoxo aqui no Colossenses 1,15, apenas testificando, apenas concluindo aquilo que João disse, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Se as coisas que foram feitas por intermédio dele, significa que Cristo é primário, é princípio de toda a criação. É o primogênito da criação. Primogenitura não significa ser só simplesmente o primeiro filho. Jacó foi o primogênito porque herdou a bênção, mas não foi o primeiro filho de Isaac, não. Quando a Bíblia fala de primogenitura, aqui, quando a Bíblia está falando sobre a primogenitura que nós estamos a ver aqui, no Colossenses capítulo 1, versículo 5, está nos ensinar que Cristo é excelentemente o Criador de tudo. Por isso é que, continuando, ele diz, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Como? Sendo ele o primogênito. Primogênito de toda a criação, porque ele criou todas as coisas. Aleluia. Então, Cristo é Deus. Eu creio nisto. Cristo é Deus. Os apóstolos pregaram isso. Cristo é Deus. Jesus é Deus. Eu creio na Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade existe. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus. Aleluia. Deus abençoe você. Shalom. Partilhe este vídeo.